Olá pessoal, esse é um vídeo relacionado à aula 1, tá? Então, relacionado à programação linear. Então, dentro da programação linear, ela se encontra-se na área de desenvolvimento da pesquisa operacional, certo? Então, a pesquisa operacional, só uma breve introdução, ela surgiu durante a Segunda Guerra Mundial, lá entre os meados lá de 1940 a 1945. E aí ela surgiu pela necessidade militar de se solucionar problemas relacionados às estratégicas logísticas, ou seja, problemas como melhor distribuição de radares, problemas em dimensionamento de frota, alimentação dessas frotas, manutenção, inspeção de aviões, entre outras atividades que eram necessários para ter uma tomada de decisão mais assertiva. Então, um profissional, um engenheiro, no caso da nossa turma, que é engenharia de produção, um profissional que ele assume uma função dentro de uma empresa, principalmente quando a gente está lidando com áreas de gerenciamento, ele sempre vai se deparar aí com situações que vai envolver algum tipo de decisão que ele vai ter que tomar. E aí, à medida que esse profissional aí ele vai subindo nas carreiras dentro de uma organização, os problemas e as decisões também vão se tornando mais complexos, certo? E aí eu vou tendo maior responsabilidade. Então, já que tomar uma decisão errada pode trazer consequências muito drásticas para a empresa, então eu preciso tomar uma decisão mais assertiva. E para nós da engenharia, tomar decisões é uma tarefa básica da gestão. Então a gente vai ter vários níveis de tomada de decisão e isso vai se tornar rotineiro. Então todo dia a gente vai ter que tomar um tipo de decisão. E aí vem a programação linear, que vai nos auxiliar na tomada de decisão, tá? Então, dentro da programação linear, nós trabalhamos com modelos lineares, tá? Então, dentro desses modelos lineares, o objetivo dele é sempre trabalhar com valores máximos ou mínimos. Ou seja, eu vou ter um objetivo e eu vou procurar o quê? O melhor valor que vai maximizar algo ou o melhor valor que vai minimizar algo, tá? Então, esses valores de máximos e mínimos vai ser o ponto aí que a função objetivo vai ser a sua imagem entre o maior e o menor valor possível. E aí, dentro lá da programação linear, nós utilizamos mais a programação linear porque ela é uma das técnicas mais usuais, porque ela trabalha com modelos determinísticos, ela trabalha com formulações de problemas de variáveis simples ou até complexas, então ela é muito utilizada. E para que a gente possa trabalhar com programação linear, a nossa função objetivo, o nosso modelo matemático, ele tem que atender a características lineares, certo? Então, dentro da modelagem lá da pesquisa operacional, eu tenho alguns passos, eu tenho uns procedimentos. Então, o primeiro passo que eu vou fazer, para que eu possa fazer uma modelagem assertiva, é identificar o problema. Essa etapa de identificação do problema e coleta de dados, ao meu ver, é uma das etapas mais difíceis que a gente tem dentro da modelagem. Por quê? Porque a gente vai ter que definir e delimitar quais são os valores que vão estar envolvidos com a problemática ali do meu sistema. Então, eu vou ter que saber determinar de uma forma bem clara, que é diferente do que a gente aprende na literatura, onde já vem esses dados para a gente estar resolvendo. Então, em casos reais, ela é uma das etapas difíceis, você conseguir mensurar isso, levantar essas informações relevantes para resolver o teu problema. Depois que eu fiz essa identificação, eu vou partir para a formulação do meu objetivo, tá? E aí eu vou formular o objetivo, ou seja, o que eu quero resolver através desse modelo matemático de programação linear, e aí eu vou desenvolver todo o meu trabalho. E essa é a formulação de um modelo matemático, é o tema desse vídeo de hoje, certo? Então, para que eu possa formular esse modelo matemático, primeiro de tudo, eu tenho que
formular o meu objetivo. Ou seja, eu tenho que identificar quais são os objetivos que eu quero atingir quando da solução do meu problema. E aí, em alguns casos, os meus objetivos eles podem ser qualitativos, ou seja, relacionados a uma forma subjetiva, satisfação do cliente ou algo do gênero, ou ele pode ser quantitativo, que aí ele vai estar relacionado a custo e lucro, tá? Depois que eu determinei o meu objetivo, se ele é quantitativo, se ele é qualitativo, aí eu vou determinar se eu vou maximizar algo ou minimizar algo. Geralmente, ele está ligado, o quantitativo, em maximizar um lucro ou minimizar o custo, certo? E aí, depois que eu determinei isso, eu vou identificar quais são as variáveis de decisão que eu tenho dentro dessa formulação do meu objetivo. O que são variáveis de decisão? As variáveis de decisão é aquilo que eu quero determinar. Então, a variável de decisão é a minha solução, é a quantidade X de determinado variável, de uma determinado algo, que vai garantir que vai atingir a minha função objetivo. Então, se eu estou lidando, por exemplo, para maximizar lucro dentro de um planejamento de produção, por exemplo, quais podem ser as variáveis de decisão? As variáveis de decisão podem estar relacionadas à quantidade de produto, de determinado produto que eu tenho na produção, que vai me ajudar a maximizar algo, certo? Então, eu vou determinar as variáveis de decisão. É aquilo que eu posso controlar e determinar, ou seja, atribuir valores para encontrar a melhor solução do meu problema. É uma variável de decisão, ok? E aí, depois que eu faço essa avaliação das alternativas, identifico quais são as variáveis de decisão, faço a identificação da minha função objetivo, que vai estar relacionada a valores máximos ou mínimos, e aí eu vou partir para a identificação das minhas restrições, ok? Então, eu vou partir para identificar quais são as limitações que eu vou ter lá no meu problema. Então, quais são os tipos de restrições que eu posso ter? Pode ser restrições relacionadas à mão de obra, relacionadas a custos, relacionadas à quantidade, relacionadas às limitações de mercado, demanda, enfim. Ela vai estar relacionado com algo que vai limitar o meu problema, ou seja, que eu tenho que produzir menor igual ou maior igual. Então, por isso que a gente expressa essas restrições em formas de inequações. Então, geralmente, do lado esquerdo da nossa restrição, a gente tem os agentes que são os parâmetros do nosso problema, né? Que são os dados que o problema nos dá. E no meu lado direito da restrição, eu vou ter a minha limitação. Então, geralmente, os parâmetros dos meus problemas do lado esquerdo, ele tem que estar relacionado, né? Ele tem que estar diretamente relacionado ao meu lado direito da minha restrição. Então, basicamente, para que eu possa construir um modelo de programação linear, eu preciso fazer as identificações, então, das minhas variáveis de decisão, depois que eu fiz a identificação do problema e coletei os meus dados. Vou fazer a identificação da função objetivo, e aí eu vou identificar as minhas restrições. E aí eu vou ter o meu modelo de programação linear. Como que eu posso fazer a solução desse problema de programação linear? Eu posso fazer através do método Simplex, que ficou bem popular, a pesquisa operacional por conta do Simplex, ou eu posso resolver de forma algébrica, forma gráfica, utilizando ferramentas do Excel Solver. Mas esse não é o foco do vídeo agora. O foco do vídeo é a construção desse modelo, que está relacionado lá às primeiras questões da nossa lista, que são as questões 1, 2 e 3. Então, para a programação linear, o que a gente tem que pensar? Que ela está fundamentada em encontrar a melhor solução para o meu problema. Tá? E aí, como é que eu vou encontrar essa solução? Através da representação de um modelo matemático por expressão linear. O que é expressão linear? São expressões que atendem parâmetros lineares. Então, não é, por exemplo, uma expressão quadrática, que é x ao quadrado, raiz de 2, enfim, é uma função que atende parâmetros lineares, ok?
E aí, qual que é a importância de se aplicar a programação linear? Então, a importância dela nos problemas é achar o melhor valor de um recurso limitado que eu tenho e fazer essa distribuição de forma eficiente, ou maximizando um lucro ou minimizando um custo, por exemplo, daquele recurso limitado, aquela limitação que eu tenho do meu problema, eu vou tirar o melhor dela, certo? E aí, outra coisa que a gente precisa saber, qual que é a importância da gente conhecer as restrições do meu modelo matemático? A importância de eu conhecer as restrições é justamente porque ela vai determinar qual que é a região que vai me dar o meu conjunto viável, minha região de solução factível. E aí, dentro do N possibilidades de soluções viáveis, as restrições vão delimitar uma região dessas soluções, aí, desse conjunto de soluções viáveis, que eu vou ter várias, que a gente sabe que dentro de um programação linear existem várias soluções, e aí, dentre essas várias soluções, eu vou encontrar a solução ótima, ou seja, aquela que vai melhor satisfazer todas as minhas restrições, ok? E aí, vamos ver agora um exemplo que está relacionado ao exercício 1 da nossa lista 1 de pesquisa operacional. Então, eu tenho lá que uma empresa, ela fabrica 2 produtos, o P1 e o P2. E aí, esses produtos têm um lucro unitário para P1 de R$2.000 e um lucro unitário para P2 de R$1.300. E aí a empresa ela tem 10 horas para fabricar uma unidade de P1 e 28 horas para fabricar uma unidade de P2. Então, guardem essas informações, ok? E eu tenho um tempo total anual de produção disponível aí para produzir tanto P1 como P2 de 1.200 horas. Então, já tem um agente limitante aí. E aí, a demanda esperada para cada produto é 40 unidades para P1 e 30 unidades para P2. E aí, ele pede que, com essas informações desse problema, você construa um modelo de programação linear para essa empresa que tem o objetivo de maximizar o meu lucro. Então, guarda essa informação também. Então, como que eu vou fazer essa solução desse problema? Primeira coisa, vou fazer o levantamento das informações do problema que eu tenho. Então, eu vou levantar os dados que eu tenho para P1, os dados que eu tenho para P2. Então, eu tenho lá que para o meu produto 1, eu tenho um lucro de R$2.000, eu tenho um tempo de produção de 10 horas, e para o meu produto 2, eu tenho um lucro de R$1.300 e um tempo de produção de 28 horas. E aí, eu tenho um tempo disponível de produção tanto para o meu produto 1, como para o meu produto 2, de 1.200 horas. E uma demanda esperada para P1 de 40 unidades e uma demanda esperada de P2 para 30 unidades. Ou seja, eu tenho valores aí restritivos de demanda, valores restritivos de tempo disponível de produção e valores do lucro, certo? Partindo disso daí, eu vou definir quais são as variáveis de decisão, ou seja, o que eu quero encontrar de valor ótimo para que eu possa maximizar o meu lucro. Então, para que eu possa maximizar o meu lucro, você concorda comigo que eu preciso determinar a produção ideal das quantidades de P1 e de P2. Então, eu vou definir, o que eu quero descobrir qual é o valor da unidade produzida do produto 1, o valor da unidade produzida do meu produto 2, que vai maximizar o meu lucro. E aí, eu vou chamar de unidade produzida do meu produto P1, X1, e unidade produzida do meu produto 2 de X2. E aí eu vou fazer a formulação da minha função objetiva a partir do momento que eu já defini quais são as minhas variáveis de restrição. E aí, na minha formulação do meu objetivo, eu tenho que no exercício ele pede para maximizar o meu lucro. Então, se ele pede para maximizar o meu lucro, a minha função objetivo ela é maximizar o Z, né? Ou seja, a função Z, a função objetivo, e os valores dos meus lucros, que é o que eu quero maximizar. Então, qual é o valor que eu tenho para P1 de lucro? R$2.000. Então, vai ser maximizar Z igual a R$2.000 de X1, porque agora que eu chamei tanto o meu produto 1 como o meu produto 2,
eu transformei em variáveis de decisão para poder fazer o modelo matemático, agora eu chamo de x1 e de x2. Então, eu vou maximizar 2.000x1 mais 1.300 x2. Então, essa é a minha função objetivo. Determinei as variáveis de decisão, determinei a minha função objetivo, agora eu vou achar os agentes limitantes, as restrições que vão determinar qual que vai ser a minha região viável de solução ótima. Então, na definição da restrição do modelo, eu tenho, em relação ao tempo de produção, eu tenho que o P1, o produto 1, X1, precisa de 10 horas para ser fabricado e o meu X2 ele precisa de 28 horas para ser fabricado. E aí eu tenho que dosar essas 2 horas de fabricação com o meu tempo disponível, que é 1.200 horas. Aí na equação eu coloco menor e igual a 1.200, porque é o máximo que eu consigo produzir, então eu não posso estourar a minha capacidade, então eu coloco aí na equação menor e igual. Também tenho restrições relacionadas à demanda esperada do meu produto P1, que é 40 unidades, e aí eu tenho a demanda esperada também do meu produto P2, que é 30 unidades, que aí fica x1 menor ou igual a 40, e o meu x2 menor ou igual a 30. E aí, depois que eu fiz todas essas etapas, eu vou ter a construção do meu modelo final, que vai ficar maximizar lucro, ou seja, maximizar Z, 2.000x1 mais 1.300x2, sujeito às minhas restrições, que aí são as restrições relacionadas ao tempo de produção, as restrições relacionadas à demanda do meu produto de x1 e x2, e aí eu tenho uma restrição nova aqui que apareceu, que é a restrição de não negatividade. O que seria essa restrição de não negatividade? É quando o decisor ele assume no problema de forma implícita que o valor de meu x1 e do meu x2 não pode ser negativo. Ou seja, ele não pode atribuir valores negativos tanto para x1 como para x2, o que faz uma limitação da zona de região factível do meu problema de pesquisa operacional. Então, o que isso significa? Se eu estou trabalhando com lucro, eu quero maximizar ele. Então, você concorda que se eu colocar um valor negativo, eu vou minimizar o meu custo. Então, implicitamente, eu tenho que considerar as restrições de não negatividade. E aí, quando eu estou falando, isso em programação linear, mas aí quando eu estou falando, por exemplo, em programação inteira, eu considero não negatividade e as de não integridade. Mas isso aí a gente vai ver mais para frente. Aí nós temos o exercício 2, que eu trouxe também para vocês poderem pegar o fio da meada, porque um trata de maximização de lucro e o outro trata de minimização de custos. Então, eu tenho lá no meu exercício 2 da atividade de vocês, que a empresa NYZ, ela fez uma recente pesquisa onde ela aponta que a necessidade mínima de vitaminas na alimentação é de 37 unidades por dia e a de proteína é de 31 unidades por dia. E aí, considerando que uma pessoa ela tem disponível carne e ovo para se alimentar e que cada unidade de carne contém aí 4 unidades de vitamina e 6 unidades de proteína e cada unidade de ovo contém 8 unidades de vitamina e 6 de proteína, você vai construir um modelo matemático que vai representar qual que é a quantidade de carne e de ovo que deve ser consumida de forma a ter menor custo possível. Então, a minha função objetivo para resolver o meu problema de programação linear é minimizar o custo possível ao se consumir aí quantidade de carne e de ovo, ok? E aí eu tenho os valores de custo, tanto para a quantidade de carne, que é R$3, e para a quantidade de ovo, que é R$2,50. Então, partindo do mesmo pressuposto da construção de modelos lineares, eu tenho lá, primeira coisa, vou fazer o levantamento das informações. Então, vou fazer o levantamento das informações da minha necessidade mínima de vitamina, da minha necessidade mínima de proteína, em relação às informações de uma unidade de carne e de uma unidade de ovo. Então, eu tenho lá os meus valores e
os meus valores de custo também. Então, faço todo o levantamento da informação. Então, é importante, além de que você saiba fazer cálculos matemáticos, é importante ter uma interpretação correta da minha problemática para que eu possa montar um modelo de forma assertiva. Então, levantei as informações, eu vou determinar as variáveis de decisão. Então, para que eu possa determinar as variáveis de decisão, eu vou ter um olhar para a minha função objetiva. Então, ele quer no problema o menor custo possível. Então, dessa forma, para que eu possa ter o menor custo possível, eu preciso encontrar qual é a quantidade ideal de unidade de carne consumida e a quantidade ideal de unidade de ovo consumida. E aí eu vou chamar para carne consumida de X1 e vou chamar para ovo consumido de X2. E aí, determinei a minha variável de decisão, eu vou fazer a determinação da minha função objetiva. E aí, qual que é o que ele pede no problema? É o menor custo possível, então ele vai estar relacionado a minimizar o custo. E aí eu tenho que eu vou minimizar Z, tal que pegar os valores de custo que eu tenho relacionado para cada variável de decisão e vou expressar de forma matemática. Então, vou pegar 3x1 vai estar relacionado ao custo de R$3 para a unidade de carne e 2,5x2 vai estar relacionado à unidade de custo do meu ovo. E depois disso, eu vou ter as minhas restrições. E aí, as minhas restrições vão estar relacionadas ao quê? A quantidade necessária que eu preciso para uma unidade de carne em relação à quantidade mínima de alimentação que eu preciso e a quantidade de ovo em relação à quantidade mínima possível que eu tenho de utilização de proteína, por exemplo. E aí, eu vou ter as minhas variáveis de restrição relacionadas também à não negatividade, ok? As minhas restrições implícitas no meu problema. Então, aí eu vou ter 4x1 mais 6x2 menor ou igual a 37, que são valores limitantes do meu problema relacionados às unidades de carne, e 8x1 mais 6x2 menor ou igual a 31, que está relacionado à minha unidade de ovo. E aí, juntando isso mais a minha função objetivo, eu tenho a construção do meu modelo final de programação linear, e aí eu posso encontrar a solução ótima para esse problema. Certo? Então a gente fica por aqui nesse vídeo, e aí fiquem ligadinhos aí no canal que eu vou estar postando mais vídeos em relação às nossas aulas.